dia, meninos e meninas! Bom dia! Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma correção coletiva das páginas 147 e 148, certo? Primeira questão. Leia este trecho que conta um pouco do período em que o inventor Thomas Alva Edison, 1847-1931, era apenas um garoto de 12 anos chamado de Al. Os tempos, porém, eram difíceis para Samuel Edison, que a essa altura já havia mudado com a família em busca de melhores oportunidades para Porto Horn, Michigan, junto à fronteira canadense. Não só para pagar os materiais necessários às suas experiências, mas principalmente para ajudar no sustento da casa. Al arranjou emprego no trem diário que ligava Port Horn a Detroit, a futura capital mundial do automóvel. Item A. De acordo com o trecho, por que Samuel Edison, pai de Thomas, se mudou com a família para Port Horn? Em busca de melhores oportunidades. Em busca de melhores oportunidades, por provavelmente ter uma condição financeira pouco satisfatória, certo? Então, ele saiu da cidade onde eles moravam para outra em busca de melhores condições de vida, certo? É isso mesmo. Alguém colocou alguma outra resposta diferente? Que quer compartilhar? Responderam, né? No item B, nesse trecho, quais são os complementos nominais? Para Samuel Edison, coloque entre aspas, tá? Se são trechos e é uma citação de um texto. Não, o complemento nominal não é o para. É para Samuel Edison. O para é a minha preposição. O complemento nominal é a preposição junto com a palavra que vai completar, certo? Só o para não. Para é uma preposição. Então, vamos lá. Quais são os complementos nominais aí por ordem? Vamos colocando entre aspas. Para Samuel Edison, de melhores oportunidades, por estar provavelmente, de melhores oportunidades, a fronteira canadense, as suas experiências, da casa, do automóvel, todos esses trechos que a gente encontrou no texto são os complementos nominais, tá? Identifiquem aí, ó. A gente citou aqui 5. Para Samuel Edison, de melhores oportunidades, a fronteira canadense, as suas experiências, da casa, do automóvel. 6 no total. Agora aqui no item C, indique os nomes, né? Que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, que são completados pelo complemento nominal. E também a preposição que foi empregada em cada caso. Então, a gente vai identificar as palavras e vai dizer, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é uma preposição. É isso que a gente vai fazer nesse item C, tá? Para começar aqui, qual a primeira palavra que a gente pode colocar aqui? Difíceis, ó. Já na primeira frase do texto a gente encontra difíceis. E difíceis é o quê? Adjetivo. Você vai colocar difíceis, coloca uma setinha, alguma coisa, adjetivo. Tá? Para fazer essa correspondência. Essa palavra é isso, beleza? Então, difíceis, que é um adjetivo. O que mais? O para, que é uma preposição, tá? O busca, que é um substantivo, tá? O de, né, que é a preposição, tá? Porque difíceis para busca de, certo? O junto, que é o quê? Que é um advérbio, tá? Então, vocês podem citar algumas dessas palavras, tá certo? Mas não esqueçam de colocar qual classe gramatical elas pertencem, certo? Certo? Se é difíceis, é um adjetivo. O para é uma preposição. O busca é um substantivo, certo? O de é uma preposição, beleza? O junto, que é um advérbio. O que mais que vocês colocaram nessa? Quais outros exemplos de palavras? O necessários é o quê? Necessários. É um adjetivo, isso. Adjetivo. Capital é o quê? Substantivo. Então, coloca capital, substantivo, certo?
Estão conseguindo acompanhar? Todo mundo respondeu isso em terceiro? Respondeu? A segunda questão, leia as orações a seguir e responda as questões. Coerentemente com seus princípios, Samantha expressou sua opinião ao grupo. Bernardo fez uma pesquisa paralelamente ao trabalho coletivo. No item A, qual a classe gramatical dos termos em destaque? Advérbio. Então, segunda, item A, advérbio. No item B, qual o complemento nominal de cada um deles? De cada oração? Coerentemente com seus princípios. E a frase de baixo? Paralelamente ao trabalho coletivo. Pronto. São esses dois exemplos. Não esqueçam de colocar essas frases entre aspas, tá? É uma citação do texto, não é a palavra de vocês. Se é um trecho que você está copiando de algum canto, sempre utilize aspas. Certo? Então, item B, coerente com seus princípios e paralelamente ao trabalho coletivo. Beleza? No item C, reescreva os trechos, substituindo cada palavra destacada por um adjetivo, fazendo as alterações necessárias. Os complementos nominais mantêm? Como é que a gente pode fazer? O coerentemente vem de que palavra? Coerente. Então, é só substituir. Coerente com seus princípios, Samantha expressou sua opinião ao grupo. Pronto, é só substituir. O que era coerentemente, vira coerente. Quase não sai agora. Coerente, certo? E continuando, Bernardo fez uma pesquisa paralela ao trabalho coletivo. É só substituir. Onde tem coerentemente, coloca coerente, e onde tem paralelamente, coloca paralela. Certo? Terceira questão, leia o título e a linha fina do texto jornalístico abaixo, observando as palavras e expressões destacadas. Dormir pouco contribui para o envelhecimento precoce do cérebro. Pesquisadores chineses também associaram o declínio cognitivo e a demência à duração do sono. Vamos aqui ao item A. As palavras envelhecimento, pesquisadores, declínio, demência e duração são núcleos. Todas pertencem à mesma classe gramatical? E qual ou quais? Todas essas palavras aqui, elas pertencem ou não à mesma classe gramatical? E a qual classe gramatical? Sim, todas são substantivos. Envelhecimento, pesquisador e declínio, tudo isso são substantivos. Então, item A, sim, todas são substantivos. Certo? Não tem nenhum aí de outra classe a não ser substantivo. Agora aqui no item B. Quais palavras e expressões destacadas no texto referem-se a esses núcleos? E quais delas são adjuntos adnominais e quais são complementos nominais? Então aqui a gente pode colocar, né, os adjuntos adnominais e... Vamos descer aqui. E os complementos nominais dividindo, certo? Então vamos lá. Qual é o adjunto adnominal de envelhecimento? O precoce, certo? O adjunto adnominal de pesquisadores, quem é? Chineses. Quem é o adjunto adnominal de declínio? O cognitivo, certo? Então a gente vai só diferenciar um do outro, tá? De envelhecimento, quais são as palavras aqui, os complementos nominais de envelhecimento? O precoce, que é o envelhecimento precoce, certo? O adjunto adnominal de pesquisadores, quem é? Chineses. Os adjuntos adnominais de declínio, quem é? O e o cognitivo. É o que está fazendo referência. Preste atenção nessas duas orações aqui da terceira questão. Certo? O complemento nominal de envelhecimento do cérebro. O complemento nominal de duração é o do sono. É só diferenciar, só sublinhar um de outro. Certo? No item C,
Os verbos contribuir e associar apresentam transitividade. Que complemento verbal lhes completa o sentido? E qual a função sintática de cada um? Vamos lá. Qual é o complemento verbal de contribuir? Para o envelhecimento precoce do cérebro. Pronto. Né? Que é o meu objeto indireto. E qual é o complemento verbal de associar? O declínio cognitivo e a demência, certo? E a duração de sono também, né? Que é o meu objeto indireto, tá? Agora no item D, né? Ó, que título parece ser mais adequado para atrair a atenção do leitor do texto jornalístico? O original ou o título a seguir? Como é o original? Olha aqui. Dormir pouco contribui para o envelhecimento precoce do cérebro? Ou fica melhor? Qual que apresenta, que chama a atenção do leitor? Esse que é o original ou esse aqui? Dormir pouco contribui para que o cérebro envelheça precocemente? O primeiro, né? Então o primeiro ele vai chamar mais atenção, o título original, né? Então o título original ele vai chamar mais atenção do que o outro. Ele está mais completo. É aquele que, assim que você lê, você já entende o sentido dele, né? Então, entender o título original mesmo. Quarta questão. Leia o trecho a seguir que fala sobre o derretimento da coberta de gelo. Rio. As mudanças climáticas podem matar até 80% dos 600 mil pinguins imperadores até 2100. 2100? 2100. Segundo o estudo. A maior ameaça às aves vem de alterações na cobertura de gelo do Oceano Antártico, o que afetará a criação dos filhotes e a alimentação da espécie. O ritmo do declínio populacional vai variar de acordo com as colônias, mas todas serão afetadas até o fim do século. No estudo, pesquisadores americanos, britânicos e holandeses pedem que os governos listem as espécies ameaçadas de extinção. Essa relação seria usada para impor restrições ao turismo e à pesca, né? Globo, 1º de julho de 2014, o sitezinho aqui de onde está disponível. No item A, no caderno, copie o quadro, classificando as expressões em destaque no texto. Veja o exemplo, né? Vocês estão vendo aqui, tem essa quadrinha, né? Palavra ou expressão, complemento nominal ou adjunto adnominal e termo a que se referem. Fizeram esse quadro no caderno? Mas eu pensei que eu tinha percebido. Certo? Então, vamos só completando aqui, né? De acordo com tem um exemplo aqui, as aves, que é complemento nominal e ameaça. O de gelo é o quê? Ele é adjunto adnominal. E o termo se refere a quem? A cobertura. Item B. As expressões as aves e de extinção são precedidas da mesma preposição? Sim ou não? Não. As aves é precedida pela preposição a, já a expressão de extintos é precedida pela preposição de. Outra pergunta do item B. As duas se referem a um substantivo ou a um adjetivo? Ameaça é substantivo. Ameaça é o quê? Substantivo. E ameaçada é adjetivo. Isso, muito bem. Certo? A quinta e última questão. Até a quinta ou até a sexta? Até a quinta. Quinta e última questão. Ó, leia o trecho de um poema de Mário Quintana. Canção de nuvem e vento. Medo na nuvem. Medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo. Que vai se abrindo, que não se abre, o que vai saindo. E não se sabe o que vai vir. Item A. O que o eu lírico relata nesse poema? Tá com medo. O medo da nuvem, tá? Tem que dar uma resposta completa. Ele não está falando de qualquer medo. Ele está se referindo ao medo da nuvem, tá? Então, quinta, item A, medo da nuvem.
Ele está relatando o medo da nuvem. Não é qualquer medo. É o medo da nuvem. Isso. Tá? E no item B, por que ele tem esse sentimento? Ele fala aí. Hã? Porque a nuvem vai crescer e ele não sabe o que vem dela. É isso mesmo, ó. Porque a nuvem cresce e ele não sabe o que sai lá dentro dela. No texto ele fala. Né, ó. A nuvem vai crescendo, vai se abrindo e não se sabe o que vai saindo. Então, é isso. Mas o que ele fala, o que vem na... Então, o item B, por que ele tem esse sentimento? Não acredito, não. Então, o item B, ele tem esse sentimento justamente porque a nuvem cresce e ele não sabe o que vai vir de dentro, né? E no item C, o termo da nuvem, ele completa o sentido de que palavra? Da palavra medo. E como ele se classifica, então, esse medo, né, a palavra da nuvem, ele vai se classificar como complemento nominal, tá? E como atividade para casa, vocês vão fazer o restante das páginas 149 e 150, tá? Da sexta questão até a oitava. Isso. Somente resposta no caderno, tá?